Então, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, então, eu me chamo Vanessa Petrobelli, sou aluna do programa de pós-graduação em zootecnia e hoje eu vou fazer a minha defesa de título de mestre, a qual é intitulada como Terminação de novilhos de corte alimentados com diferentes fontes de fibra. O meu orientador foi o professor Dr. Wagner de Pares e o meu co-orientador, professor Fernando Cus. Então, eu vou fazer uma breve introdução do nosso trabalho. Tá? O sistema de criação de bovinos de corte, ele possui como um dos principais pilares na sua produção o fornecimento de alimentos de qualidade. Esse fornecimento de alimentos de qualidade, ele está diretamente relacionado, então, com o desempenho desses animais no sistema, sendo que esse pilar de fornecimentos de qualidade, ele tem grande participação nos custos de produção desse sistema. Então, é fundamental que quando a gente formule dietas ou quando a gente está trabalhando no sistema de produção de bovinos de corte, tenha a consciência de que o fornecimento do alimento com qualidade ele vai estar influenciando diretamente também nos custos de produção. Estima-se, então, que cerca de 70% a 80% dos custos de produção do sistema é devido, então, à alimentação desses animais. No nosso país, então, ultimamente tem-se utilizado, então, a terminação de novilhos de corte no sistema de confinamento, com fornecimento de alta quantidade de concentrado, o qual vai fornecer, então, uma grande quantidade de carboidratos não fibrosos na dieta desses animais. Quando, então, a gente compara uma dieta com grande quantidade de carboidratos não fibrosos com uma dieta volumosa, a dieta com carboidratos não fibrosos ela vai proporcionar, então, uma energia líquida de ganho maior quando a gente se compara com o volumoso. Contudo, quando a gente fornece uma dieta com alta quantidade de grãos ou alta quantidade de concentrados, ocorre uma grande produção de AGV no rumen, e essa grande produção de AGV vai ocasionar a queda do pH ruminal, e dessa forma vai desencadear alguns impactos no animal, como queda no consumo, doenças metabólicas e podendo então até ocasionar a morte dos animais quando esse fornecimento gera muito impacto para o animal. Visando então esse controle de pH, o controle da produção de AGV, tem-se utilizado então uma quantidade mínima de fibra efetiva na dieta. Esse fornecimento então da fibra na dieta, ela provém de duas fontes distintas, podendo ser volumosa, fonte foragem, ou de coprodutos, como o caso da casca de soja. Assim, essas fontes de fibra elas vão se diferenciar quanto à sua efetividade física. E essa diferença na efetividade física, ela ocorre, então, pelo tamanho de partícula, tempo de mastigação e tempo de retenção ruminal. Além do mais, a fibra, então, ela é definida em dois conceitos. A FDN fisicamente efetiva e a FDN efetiva. A FDN fisicamente efetiva, então, ela está relacionada a alimentos com tamanho de partícula maior e que possui capacidade, então, de ruminação, de mastigação, então, ela provém isso no animal. E a FDN efetiva, ela está relacionada a alimentos com partículas menores e que vai assegurar, então, a saúde e a produção do animal. Aqui, então, eu trouxe 3 imagens, então, caracterizando esse tipo de fibra. A primeira imagem, então, é uma dieta com casca de soja, que tem uma FDN efetiva, e as duas imagens, 2 padrões fotográficos abaixo, são dietas com uma característica de fibra mais longa,
como os pré-secados e as silagens. Então, dentro da FDN fisicamente efetiva, a gente pode definir elas com dois padrões. 0, quando a fibra não tem capacidade de promover a ruminação, a mastigação, e 1, quando ela tem essa característica de promover a ruminação do animal. A FDN efetiva, ela também é caracterizada por esses dois valores, sendo 0 quando ela não tem capacidade de manter a produção, a produtividade, e 1 quando ela possui essa capacidade de promover, de manter a produção animal e a saúde do animal. Sendo que a FDN efetiva, ela sempre vai ser maior, porque ela engloba, além dos carboidratos fibrosos, os não fibrosos. Dessa forma, o objetivo geral, então, do nosso projeto foi avaliar 3 fontes distintas de fibra efetiva, sendo 2 delas de origem volumosa, que foi a silagem de milho e o pré-secado de aveia, e outra um coproduto, que foi a casca de soja moída, no desempenho de novilhos de corte terminados em confinamento. Os nossos objetivos específicos foram avaliar se a ingestão de matéria seca e nutrientes é alterada com o fornecimento de diferentes fontes de fibra efetiva na dieta, avaliar o efeito de diferentes fontes de fibra no comportamento animal, determinar se o rendimento de carcaça, espessura de gordura são afetados com a adição de diferentes fontes de fibra na alimentação. Materiais e métodos, então. Todos os procedimentos que envolveram a utilização dos animais, então, no nosso experimento, eles foram aprovados, então, pela Comissão de Ética de Uso de Animais da Universidade, sob o número do protocolo 2019-2026. O experimento, então, ele foi desenvolvido na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus 2 Vizinhos, no setor de bovino de corte, na UNEP de bovino de corte, da universidade. As instalações, então, do setor onde foi desenvolvido o projeto foi no confinamento. Esse confinamento, então, ele possuía 24 baias, sendo que cada animal ficava em baias individuais, com aproximadamente 9 metros quadrados. Cada animal, então, possuía um comedor e um bebedor individual para alimentação. O período experimental, então, deu-se início em 11/10/2019 e o término no dia 17/12/2019, totalizando 68 dias de avaliação, e desses 68 dias de avaliação, 15 dias foram de adaptação dos animais à dieta. Os animais que a gente utilizou, então, para o experimento foram 24 animais, da raça animais cruzados, Angus Nelore, com aproximadamente 456 quilos. As dietas experimentais que a gente utilizou, então, foi caracterizada pela CS, com 100% de concentrado de casca de soja, a PS, com 15% de pré-secado de aveia preta, mais 85% de concentrado, a SM, 15% de silagem de milho, mais 85% de concentrado. Então, as dietas experimentais, elas eram fornecidas 2 vezes ao dia, sendo o primeiro fornecimento às 9 horas da manhã e às 15 horas da tarde o segundo fornecimento de alimento. Sendo que todos os dias a dieta era pesada e anotada em caderno. Semanalmente, então, a gente realizava a amostragem dos alimentos e das sobras. Elas eram, então, secas em estufa de circulação forçada. Posteriormente, elas foram moídas e encaminhadas para análise bromatológica no laboratório da universidade. A avaliação de comportamento animal, então, de comportamento animal ingestivo, ela foi realizada em 2 momentos distintos, sendo uma no
no primeiro período experimental e outra no segundo período experimental. Avaliou-se, então, a alimentação, período de ócio, período de ruminação, visitas ao bebedor e o comportamento ingestivo desses animais. As avaliações de desempenho produtivo e avaliação de carcaça, então, elas foram realizadas da seguinte forma. A pesagem dos animais, então, ela foi realizada no início do experimento, em cada final de período experimental, e também no último dia de confinamento. Antes da pesagem, então, os animais passavam pelo jejum de sólidos e líquidos e era determinado, então, o ganho médio diário e a conversão alimentar. O abate, então, dos animais, ele se deu num frigorífico da região local. Esse abate, então, seguiu o fluxo normal do frigorífico. Então, esse frigorífico era inspecionado pelos órgãos regulatórios. No momento, então, posterior à esfola das carcaças, elas foram divididas ao meio, foram lavadas, identificadas e pesadas, determinando, então, o peso de carcaça quente. Posteriormente, elas foram encaminhadas para a câmara fria, onde elas permaneceram por 24 horas. E posteriormente a esse período, elas foram retiradas da câmara fria, identificadas conforme a identificação inicial, foram pesadas novamente para a determinação, então, do peso de carcaça fria. Posteriormente, então, fez-se um corte longitudinal entre a 11ª e a 12ª vértebra, com o intuito de expor o músculo longíssimos dors, e prosseguiu-se, então, com as medidas aritméticas para determinação da espessura de gordura subcutânea, onde teve o resultado a partir da média das 3 avaliações. A análise estatística, então, ela prosseguiu da seguinte forma. Os dados de ingestão de matéria seca e nutrientes, desempenho produtivo e características de carcaça foram submetidas a um teste de normalidade. A análise de variância foi realizada seguindo o procedimento GLM. Já nos dados de comportamento animal foi utilizado o procedimento mix. E em caso de efeito significativo do fator de tratamento, as médias foram comparadas pelo teste de Tuck a 0,05%. Resultados e discussões. Bom, a ingestão de matéria seca e de nutrientes por novilhos alimentados com diferentes fontes de fibra. Aqui nessa primeira tabela, então, a gente pode observar os períodos avaliados de 0 a 20, 21 a 53 e 0 a 53. E as dietas. A CS com casca de soja, a PS com pré-secado de aveia e a SM com silagem de milho. Para a variável, então, de ingestão de matéria seca, podemos observar que houve diferença estatística, sendo que os animais que estavam no tratamento PS, que estavam recebendo pré-secado de aveia, eles tiveram um maior consumo, maior ingestão de matéria seca. Então, esse resultado, então, é devido ao tamanho de partícula, principalmente pela melhor adaptação dos animais nos primeiros 20 dias de experimento. Então, essa partícula, essa fonte de fibra, com uma partícula maior, promoveu, então, o controle do pH ruminal, bem como a fermentação, possibilitando, então, que esses animais ingerissem mais alimentos quando comparados à casca de soja. Para a variável, então, de ingestão de proteína bruta, a gente também observou diferença estatística. Os animais que estavam no tratamento PS, com pré-secado, eles também ingeriram mais proteína bruta. Esse resultado, então, devido à maior ingestão de matéria seca, o que, consequentemente,
vai refletir numa ingestão de proteína maior. E também devido que os animais, antes do período experimental, eles estavam recebendo uma dieta volumosa. E quando eles entraram no período experimental, a fonte de fibra impactou muito na adaptação deles. Ou seja, a fibra presente no pré-secado, ela possibilitou que houvesse uma mantença no pH e dessa forma houvesse uma síntese de proteína adequada, a síntese microbiana adequada, o que não ocorreu no tratamento CS. Na ingestão de nutrientes totais, a gente também observou diferença estatística, sendo que os animais que estavam na dieta PS tiveram uma ingestão de nutrientes digestíveis totais maior. Esse resultado, então, foi ocasionado devido à maior produção de AGV dos animais que estavam na dieta CS. Então, quando a gente tem uma produção de AGV muito elevada, ou seja, quando a gente tem uma produção de AGV maior do que a quantidade de AGV retirada, quando a produção excede a de utilização, o pH ruminal ele tende a cair. Quando o pH do rumen começa a cair, as bactérias, então, produtoras de ácido lático, elas começam a se desenvolver numa quantidade maior quando comparada às demais. E com isso, a queda do pH ruminal. E dessa forma vai refletir, vai interferir, então, nesse aproveitamento dos demais nutrientes da dieta. Então, por isso que houve essa diferença estatística. Para a variável, então, de ingestão de fibra em detergente neutro, não houve diferença estatística. Esse resultado, então, obteve-se devido, então, os animais que estavam recebendo a dieta CS, teoricamente, eles iriam ingerir mais FDN quando comparado aos demais, porque a casca de soja ela possui uma alta quantidade de FDN e esta de alta digestibilidade. Porém, como a ingestão de nutrientes, ingestão de matéria seca, ela não foi de grande porcentagem, ela não foi maior que as outras, esse resultado, então, ele não foi suficiente para se sobressair dos demais. Ademais, os animais que estavam recebendo o pré-secado de aveia, no momento, então, que a gente fornecia a dieta, devido a ela ter uma fibra maior, uma fibra longa, ela não era picada, no momento da homogeneização, então, essa homogeneização não era tão eficiente. E os animais acabavam, então, ingerindo maior quantidade de concentrado do que o pré-secado. Esse resultado, então, essa conclusão a gente obteve através da porcentagem de FDN das sobras desse tratamento, que foi cerca de 66%. Contudo, a quantidade de pré-secado ingerida por esses animais da dieta PS, ela foi suficiente para manter um padrão fermentativo adequado, um padrão um controle de pH adequado, para que os animais conseguissem desempenhar bem. Desempenho produtivo de novilhos alimentados com diferentes fontes de fibra. Então, aqui novamente a gente tem os períodos e as dietas. Só para relembrar, a CS, casca de soja, PS, pré-secado, SM, silagem de milho. A variável peso vivo, então, expressa em quilogramas, ela foi significativa. Os animais que estavam na dieta PS e SM, eles foram abatidos mais pesados quando comparados aos animais que estavam recebendo a casca de soja moída. Esse valor, então, é devido ao ganho médio diário desses dois grupos do tratamento.
o qual refletiu, então, em maior ganho, num peso vivo maior. O ganho médio diário expresso por quilograma por dia, ele também foi significativo entre os tratamentos. Os animais que estavam na dieta PS e SM, como eu falei anteriormente, eles tiveram um ganho médio diário maior. E esse resultado, então, é devido à maior ingestão de matéria seca, devido principalmente ao tamanho de partícula desses alimentos, que proporcionou, então, uma ruminação e controle do meio maior, quando comparado da casca de soja. A conversão alimentar expressa em quilogramas por dia, ela não foi significativa. Esse valor, esse resultado, então, é devido ao baixo consumo, à baixa ingestão de matéria seca e ao baixo ganho dos animais que estavam na dieta CS. A baixa ingestão de matéria seca desses animais, então, está diretamente relacionada ao tamanho de partícula da casca de soja, a qual ela não se apresentou eficiente para manter o padrão produtivo desses animais. E também pelo fato de que os animais eles já estavam numa condição corporal, um peso mais elevado quando eles entraram no confinamento. Então, quanto maior a taxa de ganho, maior é a demanda por energia. Possivelmente impactou nesse resultado de conversão alimentar. Características de carcaça de animais submetidos a diferentes fontes de fibra em sua alimentação. Então, as variáveis avaliadas foram a espessura de gordura em milímetros, peso de carcaça quente em quilogramas, peso de carcaça fria em quilogramas, rendimento de carcaça quente em porcentagem, rendimento de carcaça fria em porcentagem e quebra por resfriamento. Novamente, as nossas dietas, CS, PS e SE. As variáveis de, então, peso de carcaça quente, peso de carcaça fria, rendimento de carcaça quente e quebra por resfriamento, elas não foram significativas entre as fontes de fibra oferecidas aos animais. A espessura de gordura expressa em milímetros, ela foi significativa entre as dietas, contudo, ambas as três dietas, elas apresentaram um padrão de espessura de gordura bom, eles estão dentro dos padrões requeridos, então, nacionalmente. Porém, os animais que estavam recebendo a dieta PS, eles apresentaram uma espessura de gordura maior do que os demais. Esse resultado, então, está relacionado ao ganho médio diário. Esse resultado de ganho médio diário, ele tem uma correlação positiva com a espessura de gordura, ou seja, quanto maior o ganho médio diário, maior vai ser a espessura de gordura dos animais. O rendimento de carcaça quente expresso em porcentagem foi diferente, foi significativo entre os tratamentos. Os animais que estavam recebendo a casca de soja, eles apresentaram um rendimento de carcaça quente maior do que os demais. Esse resultado, então, é devido ao pré-secado e a silagem de milho ter uma taxa de passagem menor quando comparado à casca de soja. Então, possivelmente impactou no tamanho do conteúdo visceral dos animais. Comportamento ingestivo de novilhos cruzados alimentados com diferentes fontes de fibra efetiva. As variáveis avaliadas, então, foram tempo de alimentação, tempo de ruminação, o ósseo, período em ósseo, visitas ao bebedor, número de mastigadas por dia, número de mastigadas por minuto, número de bolos mastigados por dia e número de bolos mastigados por minuto. As variáveis tempo de alimentação,
visitas ao bebedor. Número de mastigados por minuto não foram significativas entre os tratamentos. O tempo de ruminação, expresso então em minutos por dia, ele foi significativo entre as dietas, sendo que os animais que estavam recebendo uma partícula de fibra maior apresentaram um período de ruminação maior, ou seja, eles tiveram uma necessidade maior de ruminação para fazer então a quebra dessa partícula, e esse resultado então refletiu numa produção de saliva maior e um controle de pH maior quando comparado então à casca de soja. O tempo em ósseo, então, ele está diretamente relacionado com o tempo de ruminação. Então, os animais que estavam recebendo a casca de soja, eles permaneceram maior período em ósseo. Eles permaneceram menos período ruminando, consequentemente, eles permaneceram um tempo maior em ósseo, devido, então, à ausência de fibra efetiva para proporcionar a ruminação. Então, eles permaneceram um período maior de ósseo. O número de mastigadas por dia foi maior para os animais que estavam recebendo pré-secado, posteriormente silagem de milho e casca de soja. Esse resultado, então, está diretamente relacionado com o período de ruminação. Então, consequentemente, eles vão ter um número de mastigadas por dia maior devido ao tamanho de partícula e quebra, então, dessa partícula para fermentação. O número de bolos mastigados por dia foi maior nas dietas CSM e PS e menor, então, na casca de soja. O número de bolos mastigados por minuto, ele também foi significativo, sendo que os animais que estavam recebendo a casca de soja, devido ao tamanho de partícula menor, então eles ficaram mais tempo, então eles conseguiram permanecer. O número de bolos que eles mastigaram por minuto foi maior devido ao tamanho de partícula dessa casca. Ou seja, como a casca de soja era moída e o tamanho de partícula era menor, então houve menos necessidade de mastigação. Então, por isso, eles apresentaram um número maior de bolos mastigados por minuto. Conclusões. O uso de dieta com pré-secado de aveia preta proporcionou aos animais maior ingestão de matéria seca, refletindo em maior ingestão de proteína bruta e ingestão de NDT, culminando em maior ganho médio diário e, consequência, maior peso de abate e espessura de gordura subcutânea, bem como maior período em ruminação, devido às condições de manutenção do ambiente ruminal. A fonte de fibra proveniente da casca de soja oferecida aos animais do tratamento CS não foi suficiente para manter as condições ruminais, refletindo no desempenho dos animais, os quais apresentaram baixa ingestão de matéria seca, ingestão de proteína bruta e ingestão de NDT. Todavia, a utilização da casca de soja resultou em maior rendimento de carcaça quente. A espessura de gordura foi maior nas dietas PS e CS. O número de bolos mastigados por minuto foi maior na dieta CS. Considerações finais. Os ruminantes, por natureza, vivem em simbiose com bactérias, fungos e protozoários. E para o equilíbrio e produção é necessária a manutenção mínima de algumas características intrínsecas a esta simbiose, visando a mantença do pH ruminal e produtividade. Desta forma, verificou-se nessa pesquisa que dietas com alta porcentagem de concentrado na terminação de bovinos de corte requerem a participação de fibra fisicamente efetiva de alta qualidade para manter os padrões fermentativos.